Glória a Deus. Você já falou para a pessoa que está perto de você aí? Já deu uma boa noite para essa pessoa? Mas não durma não, tá? É boa noite para ficar acordado. Conhece esse boa noite? É. Agora você reforça aí, mas não é para dormir. Fala para ele, não, mas não é para dormir, tá? Uma vez eu estava pregando, e aí... Eu faço barulho pregando, né? Mas tinha uma pessoa que estava dormindo. E aí alguém observou, e eu pensei, falei, rapaz, esse irmão está orando tanto por mim. Olha que intercessão profunda, né? E nada acontecia. Mas aí no final, na hora da oração, ele acordou e veio à frente. Eu disse, rapaz, Deus falou com ele em sonho, alguma coisa. Alguma coisa aconteceu com ele ali, né? Então nós estamos, na verdade, sempre buscando e atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Evangelho, Mateus 22, capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim: os olhos são uma candeia do corpo. Tem versões que diz a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra, estamos aqui para receber do Senhor a ministração que só o Teu Espírito Santo sabe como fazer, falar, ministrar, alimentar a Tua igreja, Senhor. Fala conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, capítulo 6 de Mateus é um capítulo riquíssimo, cheio de ensinamentos do Pai. E que Jesus aqui nesse capítulo 6, ele vai falar sobre várias coisas práticas, né? É o capítulo onde ele começa a discorrer sobre vários assuntos. E ele começa falando sobre ajuda aos necessitados, e nós vimos aqui agora há pouco essa equipe do Ministério de Ação Social, fazendo um trabalho lindo. Meu filho participou desse trabalho, e Levi chegou em casa maravilhado. Levi fez parte da equipe e disse, meu pai... Eu falei, me conta uma experiência. Ele disse, meu pai, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes ali são muito carentes. Carentes de abraço, muitos com a família em situação, né, de risco. E, assim, coisas que ele viu ali que impactou a vida dele. E essa equipe levou o amor aos necessitados. O amor chegou naquele lugar. O amor foi tão forte naquele lugar que Lucas testemunhou agora mais cedo aqui, na hora do ensaio do louvor. Ele disse, olha, tinha um corredor da alegria e eles escolhiam, né? Abraço, tocar com as mãos e qual era o outro gesto? Dançar. Diz que a atitude que eles mais queriam, que eles mais desejaram era o quê? Um abraço. Um abraço. Ah, que coisa linda. E aí Jesus vai falar também sobre ajuda aos necessitados nesse capítulo 6, mas esse não é o tema. Mas só para a gente ter uma ideia daquilo que Jesus é ensinando. Depois ele fala sobre jejum, depois ele vai falar sobre bens e finanças, e vai falar também sobre um tesouro no céu. Mas chega uma hora que Jesus vai ensinar também sobre ter bons olhos. Diga, ter bons olhos. E é justamente aí que nós vamos falar. É justamente esse tema que nós vamos tratar aqui hoje. Como olhar a vida da maneira certa. Porque olhar a vida com a perspectiva da palavra de Deus, com aquilo que o Senhor nos ensina, com certeza, a orientação que nós recebemos. Existe um poder no olhar. O olhar, ele fala. O interessante é que o olhar, ele ministra mais em quem está fazendo aquilo ali do que no que está recebendo o olhar. Eu lembro que algumas criações aqui, né? A minha também foi assim. A minha mãe, ela só precisava olhar para mim. Eu já sabia o que ela estava falando. Alguém já passou por isso aqui? Eu nem pedi para levantar a mão, só levantei, a minha você já está levantando. Então, já que vocês levantaram, quem já passou por isso aqui? Foi mais ou menos assim lá na sua casa? Só fazia olhar, eu já estou indo, mãe, já sei o que é. Era o olhar de tomar banho, era o olhar de ficar calado, era o olhar de comer a comida toda.
existia vários olhares, né? E esses olhares mudaram, né, a nossa vida ali como criança e nos ajudou muito. Mas esse olhar que Jesus está ministrando aqui, está nos orientando a ter, é um olhar que a gente deve ter em relação à vida, a perspectiva da vida. Porque a maneira que eu olho, a forma que eu olho para as situações da vida, e a maneira que eu olho para mim mesmo, se torna uma definição. Sim. Por isso que ele disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de quê? De luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ficar cheio de trevas. Olha como existe algo muito forte no olhar. Então, qual é a maneira certa de olhar? O que é ter bons olhos? E aqui eu trago um sermão prático, básico, bem rápido mesmo, porque nosso tempo é curto, mas eu vou falar sobre 3 pontos importantes para ter bons olhos. Primeiro, olhar para a vida mediante o que a palavra de Deus diz. Esse é o primeiro ponto. Como é que se olha a vida? Mediante o que a palavra de Deus diz. Em razão disso, o salmista, no capítulo 119, no verso 15, ele diz o quê? Ele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz se clareia o meu caminho. Está em Salmos 119, verso 105. Capítulo 119, verso 105. Lâmpada que clareia os meus pés e luz que ilumina os meus caminhos. Isso aqui eu não prego, né? Então não pode fugir. O olhar para a vida tem que ser primeiro, mediante o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo pode mudar a partir do momento que o seu olhar começa pela palavra de Deus. E esse primeiro ponto tem uma parte muito importante para o restante da mensagem. Existe muita gente hoje que está vivendo na escuridão, porque os olhos estão em outras coisas, até em pessoas, mas não estão na palavra de Deus. Existe trevas. Por isso que Jesus disse, se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se a maneira que você olha, ela é a maneira errada, então você vai ter trevas, você vai viver em escuridão. Você não vai saber aonde você deve pisar. Como o salmista disse, olha, a tua palavra, ela vai iluminar os meus passos. E ela será luz e clareia o meu caminho. Deus vai te dar clareza hoje, aqui nessa noite. Você vai saber como olhar a vida e você vai saber como pisar e para onde você deve ir, porque o seu olhar vai mudar e vai ser mediante o que a palavra de Deus fala. Queridos, esses dias eu vivi uma experiência, você sabe, eu sou representante comercial, eu visito os mesmos clientes praticamente todos os meses. E a gente vai percebendo, às vezes, como as pessoas estão. E eu percebi em um cliente meu que ele já vinha já há um tempo demonstrando assim uma indisposição para a vida, para trabalhar, e ali estava ali, e aquela situação, esse cara não está bem. E na semana passada, eu fiz uma venda para ele de um produto. Chegou o verão, a gente trabalha com a linha de protetor solar, e ele comprou com a gente. E no outro dia, quer dizer, 2 dias depois, ele me ligou, Mateus, a promoção continua? Eu disse, continua. Passa aqui, eu disse, rapaz, ele já vendeu tudo? É um fenômeno. Aí eu fui para lá, né? Quando eu cheguei naquela loja, na farmácia, a gente chama de loja, ponto de venda, eu falei, vendeu tudo? Ele disse, não, me roubaram. Eu disse, eita. Na hora eu fiquei triste, na hora eu falei, eita, pô, o cara foi roubado. Eu disse, como foi isso? Ele disse, eu estava aqui no final do dia, na verdade já era noite, estava eu e minha esposa, aí de repente, um rapaz, como fica na frente da porta, a gôndola, né, que a gente chama, o expositor, ele se abaixou e ele roubou, pegou uma sacola, a câmera pegou, né, o ladrão fazendo o furto. E aí ele entrou novamente, né, ele falou, tu aguarda um pouquinho, eu estou finalizando ali uma operação e já volto. Eu baixei a cabeça e disse, Senhor, eu fiquei triste agora. Ele foi roubado. Senhor, o Senhor me trouxe aqui, né? Eu sei que vou fazer essa venda para ele vai ter que fazer a reposição. Aí ele volta e fala assim, rapaz, eu não estou me sentindo legal, não. Não estou bem, não.
Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, rapaz, eu, sei lá, uma agonia por dentro. Eu disse, opa, ele é farmacêutico, viu, gente? Eu disse, isso aí está precisando de remédio. Não, que remédio aqui ele tem. Ele está precisando da palavra de Deus. Ele está precisando da luz para o caminho dele, para que ele possa saber aonde pisar. E eu disse, olha, eu tenho percebido que você está com a alma sufocada. Ele olhou para mim e disse, seu problema é aqui dentro. Aí agora virou culto, viu, gente? Agora deixou de ser o representante, virou Mateus, pregador e ministrante da palavra de Deus. Eu abri o tablet, eu tirei o sistema, minimizei o sistema e abri a Bíblia. E aí comecei a ministrar a palavra para ele. Gente, eu ministrava a palavra e esse homem começava a encher os olhos de lágrimas. Ele tem várias funcionárias. E o povo olhando e ele aqui, concentrado. Eu disse, não se preocupe com isso lá não, viu? Deus está falando contigo aqui. E eu ministrei a palavra de Deus para aquele homem. Ele falou assim, que dia é esse negócio de conexão? Eu disse, terça-feira. Ele, Mateus, eu vou. Eu disse, pronto. E a partir daí eu vou começar a orar por você. Eu só não tive a oportunidade de orar dentro da loja, porque o pessoal fica toda hora incomodando ele, né, para botar senha, você sabe como é, patrão, né? E aí eu ministrei, ele falou, faz o seguinte, vai lá na loja, na outra loja, ele tem 2 lojas, e conversa com minha esposa que ela também está precisando de protetor solar. Eu fui para lá. Eu disse, ela deve estar precisando de outra coisa, quer ver? Aí fui na unção, né? Fui orando, claro, né? No caminho. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, ele pediu para vir aqui, né? Eu acho que tem uma necessidade aí de proteção solar, né? Nós vamos trabalhar, ele já vendeu lá, mas você sabe que aconteceu o incidente lá, Mateus. Aconteceu aquela situação lá, né? Ele já não estava bem. Eu disse, é justamente isso que eu queria falar com você. Ele está melhor agora. Ele disse, como? Porque eu ministrei a palavra de Deus na vida dele. Ela começou a chorar. Ela disse, eu estava pedindo a Deus que Deus levasse alguém lá. Eu disse, ele me trouxe aqui também. E agora ministrei para a vida daquela mulher. Terça-feira agora, estavam os 2 lá na conexão, Mateus e Wilson. Os 2. De manhã cedo, mandei o devocional, né? O devocional que meu xará coloca todo dia no ar. Mandei para ele o devocional, mandei para ela. E eu perguntei, e aí, como é que está se sentindo? Ele falou, 100 palavras. Que noite maravilhosa. Mateus, eu quero ir todas as terças. Eu posso? Eu disse, claro. E quero também conhecer lá a videira que você falou lá, a comunidade. Você vai conhecer, cara. Com certeza você vai conhecer. Eles não moram aqui na cidade, passam a semana, na verdade, aqui, moram em Cruz das Almas. Mas durante a semana eles podem estar aqui com a gente. E aí Deus vai se encarregar de fazer o resto. A palavra de Deus é luz. Se você olha para a vida, mediante a palavra, tudo muda. A luz chegou naquela farmácia, a luz chegou naquela família. Como é que você olha para a sua vida? Qual é a definição que você tem? Qual a primeira coisa que você pensa? Porque às vezes, nessa era que nós estamos vivendo, preste atenção nisso que eu vou falar. Nessa era que nós estamos vivendo, que todo mundo quer sair bem na foto. Pode olhar, todo mundo quer sair bem na foto. Não é assim? Mas haja filtro, né, Jonas? Haja filtro, né? E aí todo mundo quer sair bem na foto e tudo. Todo mundo quer demonstrar que está bem. E às vezes o olhar, ele acaba virando um olhar tenebroso, porque você olha para a vida de alguém e tenta comparar a vida daquela pessoa com a sua. E muitas pessoas vivem em tristeza porque comparam as suas vidas com a vida do outrem. Como eu queria que fosse assim o meu casamento, Como eu queria que fosse assim o meu negócio, como eu queria que, será que o meu cabelo... É tanta coisa que se você não tomar cuidado, nesse ambiente de comparação, você acaba até caindo em depressão, ficando triste e abatido. Porque o olhar está para as coisas e para as pessoas. Tem coisa, querido, que eu já me acostumei, viu? Tem coisas que eu sei que eu nunca vou ter na vida. Por exemplo, eu sei que eu não vou ter um avião. Não adianta ficar olhando para um cara que tem um avião, passar com um jet e dizer assim, rapaz, Deus não me dá um avião. Também não vou. E tá vendo, Deus não me dá um avião. Que é isso, rapaz? Para que eu quero um avião? Não tem necessidade. Mas tem gente que vive como uma criança. A minha filha assim está naquela fase, ela vê qualquer coisa na TV, meu pai, eu vi ali agora um brinquedinho assim, o senhor pode comprar? Eu disse, eita, rapaz, se eu for comprar tudo que essa menina quer. Não, e agora ela já fala assim, meu pai, na Shopee é só clicar aqui que chega amanhã.
Eu disse, eu estou frito. Na nossa época era na TV, não era, Luzerne? A gente olhava na TV e disse, não me esqueça da minha calói. Quem lembra? Não esqueça da minha calói. Essa época mesmo, meu amigo, era um terror, televisão, né? Autorama era o meu sonho, ter um autorama, né? Você sabe o que é autorama, não sabe? Era claro, você, né? É o cara do kart, você e Tiago. Tem coisas que a gente nunca vai ter na vida, então não adianta você ficar tentando medir a sua vida, visualizando primeiro a vida de alguém, pensando que Deus não vai fazer, ou não está fazendo, algo porque Ele é ruim. Olhe para a palavra de Deus. O nosso olhar, voltado para a palavra, tudo muda. Até os conflitos dentro de casa mudam, acabam. Diminui, ou melhorar. Né? Que acabar é mais complicado. Porque a mulher olha para o esposo e diz assim, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Eu vou pensar na palavra de Deus. Filipenses 1,6. Aquele que começou em ti uma boa obra, vai terminar. E a mulher sai dizendo ao Senhor, que essa obra seja logo. Mas a palavra te ajuda a crer que Deus está fazendo algo na vida dele. Da mesma forma, o marido disse para a mulher, gente, se tem uma camisa que a gente devia fazer para usar, sabe qual era? Estamos em obras. Desculpa os transtornos, né, Mateus de Engenheiro? Todo mundo aqui está em obras. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. É um processo. Olha para a palavra que tudo muda. Um filho dentro de casa, que tem que lavar prato, que tem que pegar o cocô do cachorro, que tem que varrer. Aqui a mensagem vai ser para todo mundo. Aí você pensa antes. Olha que vida terrível. Eu pensava, vassoura. Mas se eu pudesse quebrar essa vassoura toda, eu quebrava. Só que aí você lembra de uma palavra e vai lembrar de mim também, disso que eu estou falando para você. Você vai lembrar. Efésios 6, né, Jonatas? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, para que tudo te vá bem. O que é que vai acontecer com o filho obediente? Para que tudo te vá bem. E que promessa é essa? Vai dar tudo certo. Essa é a promessa para o filho obediente. E para que você viva muito tempo, longevidade sobre a terra. Aí você pega, olha para a vassoura e diz assim, eu ia falar uma coisa aqui, mas vou pensar em outra. Eu quero que minha vida vá bem e eu quero viver muito sobre a terra. E aí você já muda tudo. O conflito interior muda. A visão na palavra muda tudo. Até para um trabalho, você que tem chefe, tem patrão. O que é que a Bíblia fala sobre alguém que está trabalhando? Fala assim, olha, vocês que têm os seus senhores, trabalhem como se fosse para o Senhor. Você chega no seu trabalho e você tem que fazer aquilo ali como se fosse para Deus. Trabalhar é a oportunidade de servir a Deus. Olha como é interessante, como essas coisas começam a mudar. Aí você pensa, amanhã é segunda-feira. Tem gente que segunda-feira é um trauma. Daqui a pouco começa a já olhar no relógio. Eita, daqui a pouco vou dormir, já é segunda. Misericórdia, meu. Sabia que amanhã pode ser um dia de uma novidade de Deus na sua vida? Você chega no seu trabalho amanhã dizendo, é uma oportunidade para servir a Deus. Ah, mas meu chefe é ruim, o meu chefe é um cavalo, não tem problema. Você está ali para ser luz e levar luz e servir a Deus naquele lugar. Segundo ponto, tenha um olhar da posição certa. Eu olho toda hora para o relógio que eu sou assim mesmo, mas tem um aqui. Tenha um olhar da posição certa. Existe sempre um campo de visão melhor para você enxergar as coisas. Por exemplo, eu estou aqui falando e eu sei que tem pessoas que estão nessa direção aqui, dessa coluna, né, dessa madeira, que não vão poder me enxergar totalmente. Agora mesmo, é Maiara que está ali, né? Pronto, eu me escondi de Maiara aqui, tá vendo? Escondi dela. O campo de visão dela agora ficou muito ruim. Então ela tem que crer que o que eu estou falando ali é interessante, que Deus está falando com ela. Existe sempre uma posição melhor para olhar a vida. Existe? Existe. E Deus nos deu a melhor posição para a gente olhar a vida. Efésios capítulo 2, verso 6. Se quiser botar na tela, pode botar aí. Bota na tela aí. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Aonde é o lugar que o Senhor nos colocou para olhar a vida? Em Cristo. E onde Cristo está? Nas regiões celestes. Então isso quer dizer que a minha e a sua visão é de cima. Diga, a minha visão da vida é de cima. Você pode olhar para baixo aí, onde você está? Ele nos fez assentar com Ele, lá nas regiões celestes. E nas regiões celestes a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele. A nossa visão é de cima porque a nossa posição é em Cristo. E a nossa posição em Cristo, ela não muda. O nosso estado momentâneo é uma coisa, a posição em Cristo é outra. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas a sua posição em Cristo não muda. Talvez seu estado momentâneo não está muito legal não, mas não muda. A posição não muda. E vou lhe dizer mais, nem o resultado das eleições muda a nossa posição em Cristo. Você crê de verdade? Dá um forte aplauso ao Senhor. Não vai mudar. Não vai mudar a nossa posição em Cristo. Agora, como cidadãos do céu, que estamos na terra ainda, nós precisamos, claro, que nos posicionar aqui também. Claro, com certeza. E nós temos um posicionamento. Por exemplo, eu já tenho meu posicionamento. Tenho. E aí me lembro daquela passagem. Parênteses aqui, viu? Eu me lembro daquela passagem. Não precisa botar na tela, não. João, capítulo 21, dos discípulos que pescaram a noite inteira, mas não conseguiram, na verdade, pescar. Foram pescar, mas não pescaram. Um deles, pela manhã cedo, o mestre chega e fala: ei, tem alguma coisa para comer? Ele disse: não tem não, Senhor, trabalhando não tem nada. O que é que Jesus disse? Jogai as vossas redes do lado. Do lado? Qual é o lado que joga a rede? O lado o quê? Está na Bíblia, está do lado de... pronto, já tem meu posicionamento, está lá. Vocês entenderam? Não vou pescar a noite toda e não vou passar dificuldade. Eu vou jogar a rede no lado certo, porque eu vou viver milagres a cada dia mais. Nós vamos viver isso. Está lá, está na Bíblia, irmão. Aí agora vai virar pregação para amanhã, né? Vamos ver, né? Olhar do lugar certo, essa é a posição. Nós estamos em cima. Tem tanta coisa pequena que está te assustando, sabe por quê? Porque você está olhando de forma errada. Olha como é que muda. Olha como é que muda. Não muda? Quando você olha assim, você se sente pequeno. Você se sente indefeso. Mas quando você olha como quem está sentado com Ele nas regiões celestes, você se sente com autoridade. O olhar da vida tem que ser, para quem está em Cristo, é de cima para baixo. Não aceite mais viver assustado por qualquer coisa. Tem gente que qualquer coisa já está assustado. Está passando mal. Me dá logo meu remédio aqui que eu vou passar mal daqui a meia hora, misericórdia. Porque meu filho saiu e aí eu não durmo, ou então eu já passo mal se ele não chegar. O que é isso? Se Deus não cuidar do teu filho, tu cuida melhor do que ele? O que é que te assusta? Tem coisa pequena te assustando? Porque você está olhando assim. Hoje você vai mudar o seu olhar. Você vai olhar da maneira que o Senhor tem nos ensinado na palavra. É de quem está sentado com Ele nas regiões celestes. Alguém que tem autoridade. Lucas capítulo 10, verso 19, diz o seguinte: Eis que lhes dei autoridade para pisarem. NVT, tá? Aí vocês vão ler comigo, tá lá? Vamos lá, diz assim: eis que lhe dei autoridade para pisarem. Não, o texto diz o quê? E sobre, não é isso? Sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. É sobre. Quem está sobre é quem está por cima.
Autoridade. Hoje Deus quer que você ative uma coisa chamada autoridade. A autoridade é vida, e vida é quem pega a palavra de Deus e coloca e se alinha a ela. Quem é que tem autoridade? É quem vive a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus estava aqui, os escribas ensinavam, mas o povo observou algo diferente. Diz assim, ele, quando Jesus estava ensinando, o povo olhou e disse assim, esse Jesus aí, ele ensina como quem tem autoridade. Não como os escribas, porque os escribas eram copiadores da Bíblia, conheciam a Bíblia de cor, a Torá de cor. Mas Jesus vivia a palavra, ou melhor, ele era a palavra vivida. Viva ali. Se você vive a palavra, você tem autoridade. E a palavra diz que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Último ponto, ponto 3. Tenha um olhar para a bondade de Deus. Qual é o ponto 3? Tenha um olhar para a bondade de Deus. O salmista diz em Salmo capítulo 31, verso 19, a parte A diz assim, grande é a bondade que reservastes para os que te temem. A bondade de Deus é grande. Existe uma reserva de bondade. Olha que coisa tremenda para aqueles que temem ao Senhor. Qual é a maneira certa? Qual é a maneira certa de olhar? É olhar procurando ver a bondade de Deus. Nós cantamos aqui, Romanos capítulo 8, verso 28. Nós cantamos assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E sabemos, diz o texto, e sabemos, se sabemos é porque vivemos ou temos uma convicção de que Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Você tem essa convicção ou você tem essa vivência? Em que momento da sua vida você percebeu a bondade de Deus, cooperou para o seu bem, mas está ruim agora, parece ser mal, vai dar um jeito de cooperar para o seu bem. Vai ter que cooperar para o bem. Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o seu propósito, você vai ver a bondade de Deus. Porque se olhar para a bondade de Deus, precisa acontecer. Olhar para a bondade de Deus. Aí eu conto uma história rápida aqui. Lembra daquela história de um rei que estava a caçar junto com um servo? Alguém conhece essa história? Se já conhece, vai ser rápido aqui. Esse rei, ele sai a caçar com um servo e o servo dele temente a Deus. Esse rei não era temente a Deus. E ele até questionava o servo. E o servo sempre dizia, rei, fique tranquilo, Deus é sempre bom. Uma certa feita, numa dessas caçadas, uma fera atacou o rei. E o rei lutou contra essa fera. E arrancou, e a fera conseguiu arrancar um dos dedos daquele rei. E aí o servo, olhando para o rei, disse assim, rei, isso aí é para o seu bem, Deus é bom. O rei falou, Deus é bom? Você vai ser preso. Jogou o cara lá na masmorra, mandou açoitar aquele servo, e o servo ficou lá preso. Aí o rei inventa caçar novamente, agora sozinho, já que o servo estava preso. Uma tribo indígena pega esse rei, uma tribo canibal, e queria fazer um sacrifício humano naquela noite. E quem era que ia ser o sacrifício? O rei. De repente lá o pajé, ele vai examinar a oferta que ia ser oferecida aos deuses, que era aquele homem. Quando ele examina a oferta, descobre que o homem era defeituoso. E fala, esse homem não pode ser sacrificado porque ele falta uma parte do seu corpo. Então liberta o homem e manda ele para casa. Aí o cara vai para casa, chega lá e manda soltar o servo e diz, servo, você estava certo, Deus é bom e Ele sabe de tudo. Se eu fico com todo o corpo inteiro, eu seria sacrificado, mas só por causa daquela situação, eu recebi o livramento da vida. Irmão, às vezes a gente perde uma coisinha e não consegue ver o tamanho do livramento que Deus deu para a tua vida inteira. Qual foi o momento da sua vida que alguma coisa de ruim aconteceu e que não cooperou para o seu bem? Ah, teve um momento? Não, não teve. Sempre coopera para o seu bem. O que às vezes a gente não consegue ver é porque o olhar da gente está errado. A gente não consegue ver a bondade de Deus, mas hoje você sai daqui com a convicção que você é capaz de ver a bondade de Deus na sua vida. Queridos,
Eu encerro contando um pedacinho aqui da minha vida com minha esposa. Essa semana nós falamos sobre gratidão nas conexões. E a minha esposa, ela lembrou de algo que nós vivemos. Foi um tempo difícil em nossas vidas. Nós vivemos uma época, eu construí em um terreno da família, da minha parentela. Recém-casados, fomos morar lá. Assim que casamos, fomos morar nesse terreno. Só que chegou uma época, um momento que a convivência começou a ficar muito difícil. Esses puxadinhos que a gente faz, que a gente não, fale por você, né, essa história, que alguém faz e fez também. Aí eu fiz isso, fiz um puxadinho. Isso me trouxe um problema. Eu já tinha minha casa toda mobiliada, eu tinha tudo organizado, mas chegou uma hora que a situação foi tão complicada que minha esposa olhou para mim e falou assim: Mateus, a gente não consegue, eu não consigo mais morar aqui. Eu disse: eu também não. Vamos embora? Ela disse: vamos. E vamos agora. Ela disse: agora. Vamos embora agora. Não deu tempo, irmão, botar nada no carro. Saímos de lá praticamente com uma mochila e fui morar na casa da minha sogra. E deixei aquela casa lá. Perdemos praticamente tudo. Eu já tinha praticamente uma vida estabilizada. Quer dizer, eu pensava que estava estabilizada. E fui morar na casa da minha sogra. E fui dormir em um colchão no chão, irmão. Porque não tinha cama de casal lá. E eu tive que botar uma lona, porque eu fiquei sabendo que um colchão, quando ele é colocado no chão, a depender, né, da situação, você passa mal, a pessoa começa a sentir problema respiratório. E aí colocamos uma lona e botamos o colchão. Dali, nós conseguimos alugar uma casa, fomos para o aluguel. Depois, alugamos uma outra casa. Irmãos, 3 mudanças, não tem móveis que aguentam. Os móveis de hoje em dia parece que é descartável. Aí guarda-roupa ficava no meio do caminho, eu vi o caminhão indo e... Ei, a porta do guarda-roupa, deixa aí, vou levar mais não. Perdi um monte de coisa. Chegou uma hora que eu entrei em uma casa e eu falei para minha esposa: amor, a situação não é favorável, mas eu vou ter que comprar um guarda-roupa. Ela disse: não, tem um receber desativado aqui, vamos fazer um closet. Minha mulher, irmãos, é uma pessoa cheia de ideias. Pense numa pessoa criativa, né? Eu sou um cara cheio de ideias também. Eu me considero um idiota. Eu sou um cara cheio de ideias, né? E aí juntou, né, a criatividade dela com a minha idiotice, e aí eu fiz aquele closet. Ficou massa. Tem alguém cheio de ideias aqui também? Aí diz assim, eu peguei e fiz aquele closet, moramos naquela casa. Daquela casa, quando nós entramos, ela disse: é daqui para nossa. E o que foi que eu disse? Amém. É daqui para nós. Ela disse: teu, a gente já viveu tanta coisa, mas daqui vai ser para nós. E foi assim que aconteceu. Compramos nosso apartamento. E compramos o nosso apartamento naquele ano. E mobiliamos todo. Entrei com tudo novo. Tudo novo. Só com a mulher que era a mesma, graças a Deus. Tudo novo. Parecia um sonho. A gente passeava assim, está acontecendo, tá. Mas depois de 7 anos no apartamento, Laura vem, claro, né? Depois de um tempo, ficou apertado. Você vê como é que a vida é por etapas? Hoje você está sonhando por algo aí, querendo algo, desejando algo, Deus te dá, chega agora você diz assim: não estou querendo mais não, pai, esse negócio. E Deus com amor e misericórdia assim: você quer o quê? Né? Você já deu graças por isso, mas eu posso te dar algo melhor. E assim nós oramos, fomos para o Vila Olímpia, para uma casa espaçosa. Níris e Fernanda conversou com a gente, vocês conhecem um pouquinho da história. E Níris disse assim: Mateus, uma casa grande como essa, pede uma conexão. E eu disse: é verdade, pede. Então, estou com o Mateus Rios lá. Mateus Rios, na época, estava no Vila Olímpia. Gente, nós entramos na casa em junho. Você vendeu a casa, foi em outubro ou novembro? Outubro, não foi? Em outubro, Mateus Rios vai e vende a casa dele. Uma coisa que eu não esperava. Mateus vendeu a casa dele. Em novembro, a conexão Peniel multiplicou. E nasceu a Carisma lá em casa. Irmão, você sai de uma casa, perde tudo. Vai dormir no colchão no chão, na casa da sogra. Nada, tudo bem com minha sogra, minha amiga, viu? Não se preocupe, não. Vai dormir lá. Vai para uma casa de aluguel. Não tem mais guarda-roupa. De repente, compra um apartamento com tudo. E daí o apartamento, você entende que Deus está ampliando os teus horizontes. Você vai para o lugar e, de repente, olha o que Deus faz. Uma conexão está lá em casa. E um casal que está passando por dificuldade... Semana passada, como eu contei aqui, estava lá. Tudo coopera para o nosso bem. Existe um bem em tudo isso que você está passando. Pode vir. Existe um bem. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje.
Mas eu vou dizer como é que Deus vê tudo isso que você está passando. Vamos ficar de pé. O olhar de Deus sempre será um olhar de graça e de luz. E preste atenção. O olhar de Deus sobre a sua vida sempre será um olhar de um lapidador que pega uma pedra bruta, mas Deus não vê essa pedra bruta. Deus vê já a joia lapidada. Tem tanta coisa para Deus fazer na sua vida. Você sabe, e eu também sei que Deus precisa moldar tanta coisa em mim. Mas o interessante é que quando Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele já nos vê prontos, porque Ele nos vê aonde? Ele nos vê em Cristo. Tem tanta coisa para Ele mudar? Tem. Mas se você hoje mudar a sua maneira de olhar, a transformação acontece a partir de hoje. Feche os seus olhos aí onde você está. Você pode lembrar da palavra de Deus. Nosso primeiro olhar tem que ser para a palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer aos Efésios: iluminai-vos os olhos do entendimento para que possais enxergar. Deus está abrindo olhos de entendimento aqui nessa noite, para poder ver a vida pela palavra de Deus. O seu olhar muda hoje. Você não mais olhará as coisas de baixo para cima, mas sim de cima para baixo, porque a sua posição é em Cristo, nas regiões celestes. A bondade de Deus, você vai começar a ver. Muitos aqui, enquanto nós ministrávamos, a bondade de Deus encheu o seu coração e você conseguiu enxergar. Quanto tempo você viu a bondade de Deus? Ou quanto tempo você ficou sem ver a bondade de Deus, porque o teu olhar, a lâmpada, os teus olhos estavam no lugar errado e na pessoa errada. Nós vamos cantar um pedacinho dessa música, depois nós vamos orar. Se você quiser já começar a vir à frente, se ver, nós vamos orar. Não se distraia não, feche os seus olhos. Eu sei que estás comigo. Feche os seus olhos e canta isso para Ele. Como você nunca cantou essa música, também sei que nada acontece. Nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Olhar diferente. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Você pode vir à frente, já pode vir. Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vem entregar para Ele. Algumas pessoas aqui estão passando um momento difícil. Você não está conseguindo ver a bondade de Deus, mas você verá. Venha entregar para Ele. Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem
as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Põe a mão no seu coração. Vou pedir para o presbitério orar, ministrar sobre esses que estão aqui. O nosso olhar está sendo transformado nessa noite. Você vai olhar a vida com luz. Os teus olhos hoje são transformados, porque começa a visualizar a palavra que norteia. É pela palavra que alinhamos a nossa vida. Estamos assentados com Ele, e a bondade dEle é grande. Ele não perdeu o controle. Pai, eu oro por esses que estão aqui. Eu oro, Pai, porque eu sei que como é difícil às vezes ter um olhar diferente da vida, mas debaixo dessa unção, dessa graça derramada aqui, Senhor, olhares são transformados. Um posicionamento aqui, Senhor, começa a acontecer na vida destes, ó Pai, de olhar a vida, olhar para a família, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua comunidade de uma forma diferente. Ó Deus, abre os olhos do entendimento agora do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Traz gratidão, não importa o que aconteceu, Deus fez com que isso, ou fará com que isso se torne para o teu bem, em nome de Jesus. Traz paz, Senhor, aos corações que estão aqui, e que a gratidão possa encher os corações, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Levanta suas mãos, igreja, e declara essa verdade. Daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fala isso pra Ele. Eu creio, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga, vai cooperar. Feche o seu olho e diga assim: vai cooperar. Diga, eu vejo. Diga, o meu olhar nessa noite muda, é transformado pela palavra de Deus. Você que veio aqui nessa noite e que ainda não fez essa aliança, essa entrega com o Senhor, há um convite do Senhor para a sua vida. Venha se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Venha olhar a vida de cima para baixo. Venha receber luz, a palavra de Deus a encher a sua vida. Você terá uma visão diferente de tudo aquilo que você está vivendo. Ele morreu na cruz por você. Ele quer libertar você. Não importa o tamanho da cadeia, da prisão que você está, Ele é capaz de libertar a sua vida. Você terá um novo olhar, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um forte aplauso a Ele, igreja. Oh, Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Pode adorando ao Senhor. Para o bem daqueles que te amam. Abrace alguém que está perto de você e declare essa verdade sobre essa pessoa. Todas as coisas cooperam. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Vão em paz. Uma boa semana.